Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Murilo e vamos para mais um casinho hoje, viu? Tô aqui com o Pedrão. Fala, Murilão, você tá bem? Rafael. Fala, Murilão, tudo certo? E o grande Almir. Que honra estar aqui só com essas feras aqui, hein? O Murilão tá sumido. Ah, e outra coisa, hein? Temos um ouvinte hoje aqui na sala, né? É verdade, hoje tem um cara aqui só pelos bastidores aqui. No final a gente revela quem é. E então, galera, só queria aqui relembrar para vocês da nossa campanha do Mande Seu Supra. A galera tá interagindo legal, continua aí mandando seu Supra e a gente vai sempre repostando. Murilão, e deixa eu falar uma estatística muito massa. Manda Acabamos aí, de chegar em 800 reproduções aí no Spotify e mais de 800 seguidores no Instagram também, viu? Muito Show obrigado, de bola. pessoal. Cara, tá muito feliz. Que bom, hein? Muito legal. Galera, e esse é um episódio especial, uma nova série que a gente tá querendo lançar. A gente até comentou disso aí lá no episódio de FA. Esse é um episódio mais rápido, mais direto ao ponto, que a gente deu um nome bem bacana, vai se chamar episódio Burst, episódio Burst número 1. Seguindo a tradição lançada pelo Danilo no último episódio, eu venho aqui trazer um desafio para os ouvintes e para vocês que estão discutindo o caso aí comigo. Vamos dar um exemplo agora de um paciente que está na nossa frente ali, monitorizado, e ele evolui com uma taquicardia ventricular, degenerando para parada cardiorrespiratória. Eu olho para o meu desfibrilador e basicamente ele não funciona, ou eu não tenho ali no local. Qual alternativa eu tenho para fazer nesse momento? Bom, vamos para o que interessa então, vamos para mais um caso. Vai, manda bala aí, Murilo. Bora lá. Então tá, então estamos diante aqui de uma paciente do sexo feminino, 25 anos. Ela deu entrada aqui no pronto-socorro com uma queixa de palpitação e apresentou uma síncope. É uma paciente que não tem história de outras patologias, não usa medicação, e ela referiu pra gente que já teve alguns episódios prévios, com palpitações, um pouquinho de mal-estar, sensação de que o coração tá ali batendo no pescoço. E agora ela foi ali levada para a sala de emergência. Ela encontra-se pálida, sudoreica, com uma pressão arterial de 80/60, saturando 96%, uma frequência respiratória de 15 e uma frequência cardíaca de 205 batimentos por minuto. Por onde vocês começariam aí, pessoal? Ah, cara, o eletro com certeza, né? Então, já foi solicitada, a enfermeira tá indo lá pegar, né? A gente tá num lugarzinho um pouquinho mais precário, não tem eletro pra todo mundo, então de prontidão não vou ter agora. O que você já consegue adiantar aí pra gente? Não ia vir coisa fácil vindo de você, né? Cara, então não vou cruzar os braços, né? Eu vou pegar esse meu paciente, vou levar pra sala vermelha, vou monitorizar. Se for o caso, vou pegar um acesso. Se tiver na monitorização, estiver saturando, vou fornecer O2. E no monitor ele já oferece muita informação pra gente, né? Se o monitor estiver bem regulado, numa velocidade aí de 25 milímetros por segundo, ele vai poder avaliar o QRS, né? Se é um QRS estreito, se é um QRS largo. Vai poder avaliar a regularidade desses batimentos, né? Se ele é regular ou irregular. Que tudo isso vai direcionar a gente para alguma arritmia até o eletrocardiograma chegar e definir isso aí, né? Então, o pessoal agilizou, trouxe, conseguiu trazer rápido aqui pra gente. E eu consigo te falar que é um QRS estreito. Tá muito rápido, não sei se ele é regular ou irregular, mas sabendo desse quadro eu já vou pensar nos critérios de instabilidade, né? Aí um mnemônico dos 4D, né? Diminuição da pressão, diminuição da consciência, dispneia e dor torácica. Apresentou um desses 4, já vou proceder à cardioversão, né? Lembrar também um comentário importantíssimo aqui, é que todas essas situações devem ser decorrentes da taquicardia, né? Isso exatamente. É uma coisa que a gente já falou, fazendo o jabá aí do episódio aí de fibrilação atrial, que é o episódio número 5. Nosso episódio número 5. Já tinha me esquecido, hein? A estreia do Rafael, né? Minha estreia. Então, é muito importante a gente verificar isso, né? Porque o paciente pode estar com dor torácica, uma frequência de 110, não é pela taquicardia que ele está instável, né? Ele pode ter uma dor torácica por uma outra razão. Perfeito. E assim por todos os outros critérios, né? Uma coisa que pode ajudar também é sempre a gente fazer aquela regrinha da frequência cardíaca máxima, né? 220 menos a idade. Passou dessa frequência cardíaca, potencialmente a taquicardia ela é causadora dos sintomas. Se tiver abaixo disso, não é que ela não pode, mas ela é mais difícil. Então essa é uma jogadinha que a gente pode usar também. Perfeito esse comentário, Murilão. É muito interessante esse comentário.
A taquicardia vai causar instabilidade com frequências menores, principalmente se o paciente já tem, né, uma cardiopatia instalada ali, né? O paciente já tem uma disfunção ventricular, já tem uma valvopatia. Se não, essa regrinha da frequência aí submáxima é excelente. Isso aí. Então a gente reconheceu que essa nossa paciente está com critérios de instabilidade, né? A paciente está hipotensa aí com essa frequência muito alta, provavelmente decorrente dessa taquiarritmia. A gente tem que levar a paciente para aquela viagem, Almir, que a gente falou no episódio de FA. Nossa senhora, não me fala não. Acredito nisso. Vamos lá, né? Levar ela para Osasco, né? Esse é um mnemônico que a gente usa para a gente lembrar do que a gente deve fazer no caso de que a gente vai ter que ofertar uma cardioversão sincronizada, né, para nossa paciente que apresenta esses critérios de instabilidade hemodinâmica. Então a gente começa com o O, que é justamente orientar nosso paciente sobre o nosso procedimento, depois o S de sedação, depois o A, porque eventualmente a gente vai precisar ofertar oxigênio e ambusar, depois sincronizar, lembrar dessa etapa muito importante no extremamente importante no nosso aparelho, né? Pode colocar tudo a perder, né? Com certeza. E depois, efetivamente, cardioverter, né? Dar o choque. E outra etapa muito importante no final, que é observar a resposta desse procedimento na nossa taquiarritmia. Show de bola, Rafa. Podia fazer um mnemônico de Ribeirão, né, cara? Pra gente ver se a gente conseguir encaixar. Verdade, né? Supracast, né? Bom, você falou aí em uma das etapas que é a sedação, né? Uma etapa crítica nesse momento de cardioversão. E a gente tem várias opções. Depende muito da disponibilidade do nosso serviço, mas a gente vai tentar trazer aqui algumas sugestões para o ouvinte de sedação. Lembrando que aqui na sedação não tem nem certo nem errado, né? A dose é muito variável, vai depender do organismo do paciente e vai depender também do tempo de ação de cada medicação. É de bom tom fazer uma analgesia para o nosso paciente, então a gente sempre deve começar com ela. E o analgésico mais amplamente disponível no nosso país é o fentanil, nesse contexto da cardioversão, tá bom? O fentanil é um opioide, nós vamos utilizar uma dose baixinha. Lembrando aqui que não é dose para intubação, pessoal, então a gente tem uma tendência a usar 1/3, 1/4 da dose de intubação. E aí uma dose de sugestão aqui do Supracast é de 0,5 a 1 micrograma quilo, tá bom? Tá em alguns livros de emergência isso. Tá? Para uma pessoa de 70 quilos vai dar em torno de 1 a 2 ml. Lembrar que o fentanil ele tem um pico de ação em torno de 2 a 3 minutos. Então a gente tem que fazer o analgésico, esperar esse tempo para aí sim fazer o sedativo e de fato promover a cardioversão. O único inconveniente dele é que esse analgésico ele tem uma duração um pouco maior, então não pesar a mão para o paciente não ficar sedado lá depois. De sedativos propriamente ditos, né, a gente tem vários. Um que é muito interessante nesse contexto da cardioversão é o Propofol. Né? O Propofol ele é sedativo puro, não tem efeito analgésico, mas qual que é a característica que chama a atenção nele? Ele tem um início de ação muito rápido, em torno de 40 segundos, e uma duração no organismo em média de 6 minutos. Isso é muito interessante, principalmente pensando em cardioversão, porque o paciente vai acordar e vai dali para frente, né, poder a gente tomar outros rumos. Bom, o Propofol, a dose sugerida aqui é de 0,5 a 1 miligrama quilo, tá bom, pessoal? O único inconveniente é que ele pode ter sim um efeito hipotensor e no nosso paciente instável, talvez a gente tivesse outras opções melhores. Com certeza. E uma opção melhor, talvez a que a gente mais utiliza nos pacientes cardiológicos, né, pelo seu efeito mais estável na parte hemodinâmica, é o etomidato, né? Infelizmente, talvez em algumas UPAs, alguns pronto-socorros, ele não está disponível tão amplamente assim. É o nosso coringa, né, Rafa? Mas é o nosso queridinho aí, né? Uhum. A gente usa numa dose, 1/3 da dose usual de intubação, né? De 0,1 a 0,15 mg por quilo. E o início de ação dela é praticamente imediato, né? A duração não é longa, dura de 5 a 15 minutos, né? E além disso, ele mantém essa estabilidade hemodinâmica. Outra opção, que aí sim a gente é mais amplamente disponível no nosso meio, é o midazolam. É um sedativo que a gente tem que utilizar com um pouquinho mais de cuidado, até pela essa questão da estabilidade hemodinâmica, né? A dose sugerida é de 0,1 a 0,2 mg/kg e o início de ação é normalmente de 2 a 5 minutos, a duração de 30 a 60 minutos. Isso é um inconveniente muito ruim, né? Que às vezes você cardioverte o paciente, ele continua rebaixado, aí você não sabe se ele está em baixo débito, né?
ou se é só efeito da sedação, né? Então, acho que o Supracast concorda que o etomidato seja, nesse contexto da nossa paciente, a droga de eleição, né? Se a gente pudesse escolher, né? E aí, Rafa, é o seguinte. Beleza, eu fiz a dose, meu paciente continua acordado. Eu posso ir lá e repicar um pouco mais a dose, ok? Posso fazer esse mesmo tanto de dose novamente, ou um pouquinho menos, e tateando. Quando que eu sei que meu paciente está sedado? Então, esse é um passo importante, até porque nesse momento, para esse procedimento, a gente não quer afundar o nosso paciente, até para a gente não ter risco de ter que eventualmente criar uma situação de uma instabilidade ali, de uma insuficiência respiratória pelo excesso de sedativo, né? Então, às vezes, fazer um contato ali na pálpebra, né, avaliar o reflexo palpebral ali e o paciente não responder, a gente consegue garantir que o paciente está sedado para a gente fazer o procedimento. Então, nada de esfregar externo, mordida de égua, nada disso. Não precisa nada disso. Nossa, esse cara é muito elegante, né? E um outro ponto, né, quando a gente termina de sedar nosso paciente, né, lógico que a gente vai ambusar, vai oferecer um oxigênio adequado, fundamental, que a gente até deu muita ênfase, é a sincronização, né? E por que a gente deu tanta ênfase na sincronização? Primeiro que ela é muito simples, né? Quando a gente tá vendo um aparelho, vai ter normalmente um botão específico para ele, Sync. Esse botãozinho você clica lá, tá tudo resolvido, você vai aparecer, tá monitorizando o paciente, vai aparecer as espículazinhas marcando os QRS. É importante que essa descarga elétrica seja feita em cima do QRS. Se por acaso ela for feita no onda T, aí desanda tudo, né? O paciente vai fazer um ritmo chocavas, vai fazer um FV, um tossades, aí é lama, né? Tudo que você não quer é isso, né? Exatamente. Você piora a condição do paciente ao invés de ajudar, né? E é interessante essa explicação, né? Porque você pega o ventrículo numa região de refratariedade, né? Vamos dizer assim, não homogênea, porque parte repolarizou, parte não repolarizou. É mais ou menos o mesmo mecanismo do commotio cordis, né? Que é quando o paciente leva uma bolada, um trauma no tórax, né? Pega justamente naquele momento da onda T e aí pode degenerar para uma arritmia ventricular, né? Em ritmo de parada, inclusive, né? E assim, uma coisa também que é muito interessante, que é fundamental na hora que você vai fazer a descarga, né? Seja ela com pás adesivas, mas principalmente quando você está fazendo com aquelas pás que a gente segura, né, ambas as mãos, é a força que você vai aplicar no tórax do paciente, né? Uhum. É importante que você use uma força adequada. Normalmente a gente tem informa quando a gente está orientando que a pessoa que vai aplicar o choque se debruce sobre o paciente. Em algumas situações isso é fundamental, né? Especificamente no paciente obeso. O paciente obeso, ele vai ter uma impedância maior por conta da gordura, por conta do aumento da largura do tórax. E isso vai diminuir a descarga elétrica que vai chegar para o coração, tá certo? Dessa forma é importante às vezes que você chama até um segundo colega, um fica com a pá colocando mais força, o outro na outra região colocando mais força, tá certo? Isso aí vai conseguir ter uma melhor condução do choque elétrico. E outra dica para melhorar a impedância, né? Para reduzir, né? Na verdade, a impedância é o gel, né? O gel na pá, né? Certeza, né? Não devemos esquecer, né? Até para não fritar a pele do nosso paciente, Não né? vamos queimar os pelinhos. agradecer. Queimar os pelos do peito do nosso paciente, né? Aí não dá, hein? E Em assim, relação aos obesos, só citar aqui, ô Pedrão, saiu um estudo aí recente que a gente pode até dobrar a carga, né? Usar 4 pás e justamente para ser mais efetivo o choque aí, né? usar 2 desfibriladores, né? Isso, E a carga, como é que é? Então, carga vai variar muito da arritmia que você está encontrando, tá certo? Mas o que a gente entende hoje em dia, principalmente quando você vai avaliar arritmias como FA ou outras arritmias mais comuns do nosso dia a dia, tente usar logo a carga máxima, tá certo? A carga máxima vai prevenir que você dê 2, 3, 4 choques no nosso paciente para que ele saia, para que ele reverta aquela arritmia. E qual é a carga máxima que a gente fala de um desfibrilador bifásico? É 200 joules, tá certo? Tem alguns que vão até 360, você pode utilizar, mas classicamente é 200 joules. Isso é bastante interessante, Pedro. Tem um trabalho que testou isso, né? Aliás, não só um, mas o último de 2020 no European Heart Journal, né? Que testou justamente fazer a carga máxima ou fazer choques, né? Com energia sucessiva, né? Chama CHESS, o trial. Então, foi testado num contexto de pacientes estáveis, né? Uma cardioversão eletiva, até porque é difícil testar no cenário de emergência. Mas mostrou sim que a carga máxima reduz a quantidade de choque e melhora a chance de retornar a ritmo sinusal. E tem um racional, né? Até num contexto de emergência é até melhor que você reverta o quanto antes, né? Com certeza, arritmia. Com certeza. E assim, como é que é o posicionamento, né? A gente vai poder lançar de alguns
posicionamentos clássicos. Quando a gente está falando de pá adesivo especificamente, você pode fazer aquela que você vai colocar no tórax anterior e posterior, tá certo? Do nosso paciente. Isso é muito utilizado em crianças. E o posicionamento clássico vai ser ali colocar uma pá na região paraesternal, abaixo da clavícula direita, e a outra pá na região ali, um pouquinho próximo do mamilo esquerdo, ali mais ou menos a nível do ictus. Mas quando a gente fala de um paciente portador de dispositivos, a gente tem que tentar livrar o dispositivo dele, tá certo? E tem uma regrinha aí, né? Ficar pelo menos 8 centímetros do gerador, né? Então, se o paciente tem um marca-passo, um gerador de marca-passo, bem ali naquele local ali paraesternal, né, subclavicular à direita, a gente tem que se afastar um pouco mais a nossa pá para não danificar o aparelho, né? Boa, exatamente. E aí, logo antes de chocar, a gente também tem que segurar um pouco a nossa ansiedade, né? Lembrar de afastar o pessoal para alguém não acabar sofrendo um choque desnecessário aí. Tirar o oxigênio ali por um momento, né? Lembrar novamente do gel, que o paciente vai te agradecer. E de também forçar um pouquinho a pá ali, né? Como você falou, para que a descarga seja completa. E depois que a gente choca, Murilo, quais são os cuidados que a gente deve ter? Aí, novamente, a gente tem que manter nossa ansiedade controlada e manter a pá ali. Porque na maioria das vezes o nosso monitor é o APA, né? A gente vai estar avaliando o ritmo. Então a gente chocou, mantém a APA para você ver se realmente reverteu para o ritmo ou se você vai precisar fazer mais algum novo choque, né? Você falou dessa questão do monitor, Murilo. Acho que é importante lembrar que se você for fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, que é o caso nosso aqui, é de conectar aqueles cabos de eletro do desfibrilador. Né? Isso ajuda o aparelho a reconhecer o QRS e promover uma sincronização mais efetiva, né? Efetiva, exatamente. Então lembrar, né, Murilo, além disso que você falou, a gente deve sempre observar o ritmo do paciente, manter o paciente monitorizado e buscar qual a causa, né, dessa descompensação, por que o paciente teve essa arritmia, né? Pedir exames laboratoriais, avaliar eletrólitos, checar um pouquinho melhor depois que a gente tirou esse nosso paciente do cenário mais crítico, né? Qual é a história, se tem alguma cardiopatia de base, se tem alguma história já de uso de medicações também que possam contribuir para eventualmente algum quadro arrítmico. E a gente conduzir essa arritmia num cenário mais confortável ali, avaliar, introduzir um antiarrítmico eventualmente, dependendo do ritmo que a gente identifica, né? Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer cenário, com falta de recurso ou não. Mas uma vez que o paciente apresentou uma taquicardia instável, seja ela de QRS estreito ou largo, esse paciente tem que ser investigado. Aqui não pode dar tigragem, o paciente ficou bem, dá alta para ele, né, pessoal? É importante ter essa ideia, né? E também fazer um eletro pós-arritmia, né? Muitas vezes o eletro de base do paciente te dá alguma informação de uma possível causa, né? E quando você for investigar, é bom também tentar documentar essa arritmia, porque ele vai chegar lá e falar assim, eu tive uma arritmia. E aí fica difícil de começar, né? É essencial, né, Murilão? Aí chega para a gente no consultório, não faz noção, não tem noção do que aconteceu, né? Um exemplo clássico disso aí é o fecho acessório, né? Que ele pode sumir na arritmia e voltar no QRS de base, no eletro de base, né? Então, às vezes, ter o eletro da arritmia e o pós ajudaria bastante a gente, né? Vamos pro bate-bola? Bora! Pedrão, fala aí pra mim quais são os critérios de instabilidade aí que a gente vai avaliar no paciente. Vamos lá, galera. Vamos lembrar daquele mnemônico, aquela dica que o Murilo trouxe pra gente, dos 4Ds, tá certo? Diminuição do nível de consciência ou desmaio, se você quiser trazer. Às vezes até tem gente que traz um 5D. Diminuição da pressão, dispneia e a dor torácica. Beleza. E, Rafa, fala aí pra mim, como é que a gente vai checar se o paciente tá sedado ou não? A gente pode fazer um contato ali nas pálpebras, também chamar nosso paciente, né? Nada de esfregar externo, de fazer um movimento brusco, porque não é o intuito da nossa sedação. Beleza, Jamir, fala aí pra mim uma coisa que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Isso daí tem que estar lá na minha cabeça, me martelando.
tem que apertar o botãozinho de sincronizar. Não podemos esquecer, pessoal. E lembrar de conectar os cabos do eletro do desfibrilador no tórax do paciente também. Isso vai ajudar a máquina a reconhecer o momento de dar o choque. Pois é, não pode esquecer de jeito nenhum, apesar que tem alguns lugares que é pequenininho, tenta fazer a gente esquecer, né, o desfibrilador ali, mas a gente tem que ficar com isso na cabeça. Uma dica, né? Conheçam o desfibrilador de onde vocês trabalham, né? Cheguem para dar o plantão, a primeira coisa, dá uma olhadinha lá no desfibrilador. Boa. E aí, Pedrão, e como é que eu faço a carga aí da sincronização? Cara, a carga no paciente instável não fica titubeando, não fica pensando nada. A gente sabe que tem arritmias que saem com a carga mais baixa, mas coloca a carga massa no seu aparelho. Você quer tirar o quanto antes o paciente daquela arritmia. E geralmente é 200 joules, né? Nos desfibriladores bifásicos, né? Beleza, Rafa, choquei. E agora? Então, Murilão, a gente tem que primeiro manter as pás no nosso paciente para a gente observar o ritmo. O paciente pode eventualmente evoluir com uma arritmia maligna ali, né? Uma arritmia ventricular. Então a gente precisa manter o nosso paciente monitorizado, depois rodar um eletro e investigar eventuais causas bases aí que possam ter contribuído para esse quadro arrítmico. Galera, eu acho que deu pra gente citar um pouquinho e falar bem de cardioversão hoje, né? É um assunto que, se você dá plantão, com certeza uma hora ou outra você vai acabar tendo que fazer. Então, e às vezes na hora não dá pra correr atrás, então é bom estar sempre atualizado. A ideia do episódio foi trazer um conteúdo bem prático mesmo, né? Para o ouvinte ouvir ali rapidinho e ter em mente aí alguns insights na hora de cardioverter o nosso paciente. E o nosso convidado surpresa aí que tava sumido? Então, galera, a gente tá aqui hoje, né? Que honra ter o Danilão, né? Como ouvinte, tá assistindo aqui nosso episódio. Salve aí, galera. Tô aqui na função de espectador hoje. E que aula, hein, meus amigos? Ó, nota 10. Só pra não perder o hábito, esse episódio aí foi show de bola. Então, voltando agora para a resposta do nosso desafio. Lembrando, aquele paciente que estava ali, monitorizado, evoluiu com uma taquicardia ventricular degenerando para parada cardiorrespiratória e a gente não tem desfibrilador. E aí, alguém tem alguma ideia do que a gente faz aqui? Cara, isso é situação clássica de prova. Parada presenciada, soco precordial. Soco precordial, tá? Inclusive em diretriz, pessoal. Na diretriz brasileira tá lá um capítulozinho, um trechinho bem pequeno falando dessa alternativa. Bom, pessoal, acho que a gente finaliza por aqui. Sigam a gente no Instagram, @supracastcardiologia, né? Vão lá, curtam a gente. Lembrem da nossa campanha, né? Mande seu Supra. Então, pegou um Supra no plantão, pegou um caso desafiador, caso difícil no plantão, posta, marca a gente, que a gente adora repostar e ver vocês aí atendendo aí nos vários lugares do Brasil. E lembrar também, né, de dar 5 estrelas no Spotify, isso ajuda muito a gente. E estamos também disponíveis agora no YouTube, tá bom, pessoal? Quem quiser ouvir os podcasts por lá, também vale a pena dar uma passada. É isso aí, um grande abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão, galera. Lembrando que o intuito desse episódio é educação médica e a sedação e a cardioversão são procedimentos que devem ser realizados apenas por médico.